Presidente, gravação iniciada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã do dia 26 de janeiro de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Gelotti Meira. Nós vamos iniciar com os processos cujos patronos estão presentes. Então, nós vamos iniciar com os itens 8 a 12, cujo relator é o Dr. Marcelo Costa Marques de Oliveira, e nós temos aqui a presença do patrono. Na verdade, os itens 8 a 11, nós temos o Dr. Miguel Záquia Paludo. Eu peço, por favor, que o apoio chame o advogado. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 8 a 011 da pauta. Doutor Miguel, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Item 8 a 11 da pauta. Doutor Miguel, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. 8 a 12, tá? Presidente, patrono foi convocado. Muito obrigada. Marcelo, 12 tem outro patrono. Ah, é? Então tá bom. Pior que eu abri o 12 aqui. Deixa eu fechar ele aqui, então, peraí. Bom, então vamos pro 8 mesmo, né? Deixa eu achar qual é o 8 aqui. Tá bom. Eu também vi isso agora. Bom dia. Tudo bem, doutor Miguel? Bom dia. Bom dia, doutor. Vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Tudo bem? Doutor Miguel, é isso? Isso. Isso. Bem-vindo, doutor Miguel. Então, o senhor vai acompanhar os julgamentos e participar dos julgamentos dos itens 8 a 11. Perfeito. O número 8 é o meu Moinhos 7, tá? Aí na minha pasta. Ok. Doutor, o senhor tem 15 minutos em relação a cada um, e eu vou passar a palavra para o relator, ele vai iniciar do item 8. Excelência, se a senhora e o relator me permitirem, minha sugestão é fazer uma única sustentação oral para os 4 processos, porque eles decorrem de um mesmo procedimento fiscal e tratam os recursos de 3 itens, um deles comum aos 4 processos e outros 2 comuns a 2 processos. Então, para agilizar os trabalhos e colaborar, eu faria uma única sustentação oral dos 4. Perfeito, doutor Marcelo. Sim, ótimo. Muito obrigada. Doutor Marcelo, por favor. Certo. Só um segundinho, por favor. Está aqui abrindo aqui o meu arquivo, desculpa um instantinho. Então, vamos lá. Então, é o arquivo Moinhos 7. Tá? São pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS do terceiro trimestre de 2009, acumulados com declarações de compensação. O despacho decisório número 202 homologou parcialmente as compensações em decorrência do trabalho de auditoria sobre as apurações da COFINS, que identificou receitas não tributadas e glosou créditos. Houve uma decisão parcialmente favorável em primeira instância, né? E em relação às infrações remanescentes foi interposto recurso voluntário. Aqui, como a gente está tratando de receitas não tributadas, glosa de créditos, eu sugiro que a gente passe a palavra para o doutor, senão eu ia começar a falar aqui sobre
contar aqui os argumentos dele, depois ele ia repeti-los. Então, a minha sugestão, presidente, é que a gente passe a palavra ao patrono e eu lhe devolvo a palavra. Muito obrigada. Por favor, doutor, a palavra é sua. Perfeito. Eminentes conselheiros, bom dia a todos. Como o relator colocou, o caso que os 4 processos tratam de pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS do terceiro e quarto trimestres de 2009, vinculados a compensações. O fisco, ao analisar esses perdicompes, revisou a apuração dos tributos feita pela empresa em 2008 e 2009, e, em razão disso, promoveu alguns ajustes nos créditos e nos débitos das contribuições, homologando em parte essas compensações. A RJ, como também o relator informou, julgou parcialmente procedente as manifestações de inconformidade, de modo que o que segue em discussão no âmbito do CARF são 3 pontos desse procedimento fiscal, que eu vou expor aqui brevemente e apresentar os argumentos da recorrente. O primeiro deles, então, que é a questão principal desses processos, que está nos 4 casos, diz respeito à glosa parcial dos créditos sobre o frete nas aquisições de trigo. Essa glosa ocorreu em praticamente todas as competências revisadas pelo fisco, e a controvérsia qual é aqui nesse ponto? O fisco entendeu que o crédito sobre o serviço de frete contratado pela recorrente deveria seguir a mesma regra de cálculo do crédito do bem transportado. Como na situação se tratou de compra de trigo, que ensejou o crédito presumido da Lei 10.925, o fisco, então, glosou o crédito integral sobre esse custo de frete, limitando os percentuais do crédito presumido aplicáveis ao trigo. No entanto, e esse é o destaque que a gente gostaria de fazer aqui, essa turma ela tem decidido, conforme os julgados recentes citados nos memoriais que foram enviados pelo site, que se o frete foi contratado em separado pelo adquirente, se ele foi tributado pelo PIS e COFINS, e se ele envolveu o transporte de um insumo, esse serviço ele é por si só um custo essencial do processo produtivo, e por isso é o crédito integral independentemente do regime de tributação do bem transportado. E exatamente esse é o caso dos autos. Em primeiro lugar, os fretes foram contratados pela recorrente junto a diversas transportadoras e sofreram a incidência do PIS e da COFINS na forma plena, ou seja, foram negócios jurídicos distintos das aquisições de trigo, com partes diferentes, com tributação também diferente. Isso foi provado nos autos pelos conhecimentos de transporte. E, em segundo lugar, esses fretes se referem, como dito, ao transporte do trigo, que é a principal matéria-prima do processo produtivo da recorrente, que é uma empresa que se dedica à moagem de trigo para produzir farinha de trigo e outros subprodutos derivados desse insumo. Portanto, a nossa interpretação da legislação e a própria jurisprudência dessa turma e de outras turmas do CARF respaldam a pretensão da recorrente nesse ponto, de modo que nós pleiteamos aqui o provimento de recurso voluntário para assegurar o direito ao crédito integral sobre o frete dessa matéria-prima. Esse é o primeiro ponto. Já o segundo ponto, ele é mais específico e trata da glosa de crédito sobre devoluções de venda de farinha de trigo e de misturas para pão na competência de agosto de 2008. O que aconteceu aqui, excelências? Como as saídas desses produtos que eu citei, elas passaram, a partir de maio de 2008, a ficar sujeita a alíquota zero, o fisco afirmou que a recorrente, nessa competência de agosto de 2008, ela tomou crédito sobre devoluções de vendas que, em tese, não teriam sido tributadas. Porém, e esse é o nosso ponto de destaque aqui, né, nessa questão, a recorrente ela comprovou nos autos que ela só fez o creditamento em relação às devoluções das vendas que ocorreram antes da vigência da alíquota zero e que, portanto, sofreram, sim, a incidência do PIS e da COFINS. Nesse sentido, nós apresentamos, junto com a manifestação de inconformidade, um relatório bem detalhado de todas as devoluções dessa competência de agosto de 2008, com indicação da nota fiscal de saída, da data de emissão dessa nota e se houve ou não o creditamento do PIS e da COFINS em razão dessa devolução.
E esse documento ele mostra de forma muito clara que a recorrente só se apropriou do crédito de PIS e COFINS sobre as devoluções referentes às vendas antes de 28 de maio de 2008, ou seja, antes da entrada em vigor da alíquota zero, que, portanto, sofreram a incidência dos tributos. Ainda a recorrente também juntou por amostragem algumas dessas notas fiscais das saídas que ensejaram as devoluções que a empresa tomou o crédito, reforçando que são, sim, anteriores à entrada em vigor da alíquota zero. Desse modo, como a legislação 10.833, a 10.637, no artigo 3º, inciso 8, é muito claro em permitir o crédito sobre os bens recebidos em devolução cuja receita foi tributada, e exatamente essa é a hipótese dos autos, o nosso pedido aqui é de afastamento dessa glosa do fisco, já que ela não procede por conta desses argumentos que eu acabei de expor. Esse, então, é o segundo ponto do recurso voluntário, que nós pedimos o provimento. E, por fim, o terceiro e último ponto, também é uma questão bem pontual, ele trata da inclusão nas receitas tributáveis feita pelo fisco de uma receita denominada de ganhos com liquidação de contrato, isso na competência de abril de 2009. O fisco incluiu esses valores na base de cálculo do PIS da COFINS, afirmando que essa receita seria supostamente oriunda de uma multa estipulada no contrato de compra e venda de trigo para entrega futura. Ocorre que, na verdade, esses valores, eles são, no nosso entendimento, juros, são uma receita financeira e não uma multa. E por quê? Qual é o fundamento da nossa argumentação especificamente sobre esse ponto? A origem desse fato é o seguinte: a recorrente, em outubro de 2008, firmou com um fornecedor a compra de trigo para entrega futura. No ano seguinte, com as especificações do insumo definidas em contrato, e fez, desde logo, em outubro de 2008, o pagamento adiantado dessa compra. Entregou a quantia para o fornecedor. Como no ano seguinte o fornecedor não conseguiu entregar esse insumo que foi contratado, e aqui é um parênteses, isso é muito comum nesse tipo de negócio, porque às vezes ocorre uma quebra de safra no trigo, ou um problema climático na lavoura, e o fornecedor de fato não consegue entregar o produto. O que ocorreu? O fornecedor ele promoveu a restituição do valor que tinha sido adiantado pela recorrente, acrescido de juros compensatórios pelo uso do capital que a recorrente adiantou durante esse período, em torno de 6 meses. E são esses juros, essa receita financeira que, à época, estava sujeita a alíquota zero pela legislação, que o fisco chamou de multa e incluiu na base de incidência do PIS da COFINS em abril de 2019. E quais são as provas que nós apresentamos no sentido de demonstrar que se trata de um encargo financeiro pelo uso de capital da recorrente? A principal delas foi o documento no qual as partes pactuaram que essa restituição desse valor adiantado pela recorrente, ela seria acrescida, e aqui eu abro aspas para ler o que está no documento, de encargos de 3% ao mês, contados desde 1º de outubro de 2008, pró rata dia, fecho aspas. Olha, essa vinculação ao aspecto temporal, inclusive com incidência diária, contado o recebimento até a devolução dos valores, na nossa visão, deixa evidente que se trata aqui de juros, de uma compensação pelo tempo de uso do capital da recorrente. Se fosse uma multa, ela certamente seria estipulada em um valor ou em um percentual fixo, e não com base no período em que a recorrente deteve que o fornecedor deteve o capital da recorrente. Além disso, a recorrente também apresentou a contabilidade dela, que mostra que esse valor foi lançado lá no momento oportuno, na conta de juros ativos, reforçando esse fato. Então, por se tratar de uma receita financeira sujeita à época alíquota zero, no nosso entendimento, a tributação desse montante também foi indevida e, por isso, deve ser cancelada. São esses os 3 pontos que nos trouxeram à tribuna para pleitear o provimento do recurso voluntário, e são essas as razões, em suma, né, que, no nosso ponto, justificam essa decisão. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e senhoras, e eu fico à disposição aqui para esclarecer alguma dúvida que surja durante o julgamento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Miguel.
Podemos passar o voto, doutor Marcelo, ou alguma questão? Quando a senhora autorizar, eu começo. Por favor, doutor Marcelo. Eu queria fazer um rápido comentário, porque é o seguinte, essas questões da devolução de compras e dos, aqui titulado de como ganhos com liquidação de contratos, esses dois problemas, essas duas infrações, essas duas controvérsias, elas não apareceram nesses processos que estão aqui para serem julgados. Eu imagino que eu vi, elas existem, essas controvérsias, tá? E houve uma análise, né, de um período muito grande. Então, eu imagino que o doutor tenha feito a defesa em relação a todos os pontos. Mas, por exemplo, esse processo que a gente vai julgar agora, tá, ele se refere, tá, a créditos do terceiro trimestre de 2009. Então, esses dois problemas não estão relacionados. Eles até estão no recurso voluntário, e eu estou deixando de conhecê-los. Tá? Eles devem figurar em outros processos, tá? Mas eles não se referem a esse processo aqui, porque aqui são créditos do terceiro trimestre de 2009, tá? E aí a gente está tratando de créditos de agosto de 2008 e abril de 2009. Tá? Então, esses dois argumentos eu estou deixando de conhecer. E em relação aos fretes, tá? E aí a doutora Sabrina e o doutor José Adão, eu não sei se o doutor José Adão já discutiu isso com a gente em dezembro, mas aqui na turma a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Tá? A minha opinião é de que a gente deve dar crédito integral para os fretes. Tá? Apesar da mercadoria dar direito exclusivamente a crédito presumido, o meu entendimento é de que o frete na aquisição ele é amparado pelo inciso 2, né? Ele é amparado pelo conceito de insumos, e não há nenhuma notícia de que essa operação de frete tenha sido beneficiada total ou integralmente com alguma redução de incidência de PIS e COFINS. Então, eu dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto, mas eu acho que o doutor está querendo dizer alguma coisa, presidente, se a senhora autorizar aí a... Eu acho que é questão de fato, doutor. E perfeito, fazer um esclarecimento sobre as duas questões que o doutor Marcelo trouxe. O que aconteceu aqui nesse caso? No processo 71 e 60, que surgiram essas outras duas questões que foram tratadas tanto no acordo da RJ quanto no nosso recurso voluntário. Os pedidos de ressarcimento, efetivamente, são do terceiro e quarto trimestre de 2009. Só que a fiscalização, quando foi analisar esses pedidos, ela revisou a apuração de janeiro de 2008 a dezembro de 2009 e fez várias alterações, e isso acabou se refletindo nos meses subsequentes, inclusive nesses trimestres que são objeto desse processo. Tanto que não houve a lavratura de nenhum outro processo para cobrar ou para discutir essas outras duas questões. Isso, inclusive, consta do relatório fiscal do processo final 71 e 60, então são discutidas no âmbito desses dois processos. Até pedindo ver, né, o relatório fiscal é um pouco confuso nas apurações, em toda essa recomposição, mas, a nosso ver, e também da DRJ que analisou, as matérias foram tratadas nesse processo. Muito obrigada, doutor. Eu não tratei, eu entendo que não está no escopo dessa lide. Eu acho que a gente não pode. Aqui nessa turma também a gente já discutiu isso algumas vezes. É óbvio que quando a gente trata de crédito, né, o efeito é cascata, né? Ele vai de um período para o outro, Agora, aqui, a gente não tem como deliberar sobre créditos, né, de outros períodos de apuração e que não foram contemplados no ato administrativo que a gente está julgando aqui. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu estou deixando de conhecer esses dois argumentos e estou dando provimento na questão do frete.
Esse é o meu Presidente, voto, se me presidente. permite, estamos uma questão de ordem para fazer mais um esclarecimento, rapidamente. Sim, por favor. É só para dizer, porque o contribuinte ele não vai ter outro processo para se defender em relação a esses dois pontos. Eles constaram dos relatórios fiscais desses processos, do 71 e do 60, que são o item 8 e 9 da pauta, foram apreciados pela DRJ e foram suscitados nos recursos voluntários. Então, se não for analisado aqui, provavelmente é uma questão que não vai poder ser discutida no âmbito administrativo. E vai ficar sem apreciação nessa esfera. Então, e isso constou do relatório fiscal que examinou esses perdicompes. Então, por isso, com todas as velhas, nos parece que seria o caso, sim, de apreciação. Obrigado. Presidente, eu mantenho o meu ponto de vista. Eu acho que a gente não pode tomar uma decisão relacionada a um período de apuração que não está contemplado no despacho decisório. E aí vamos submeter a turma, o meu voto é esse. Muito obrigada. Só queria esclarecimento do Marcelo, pode ser? Pode. Só para entender, ele refez a escrita do DACOM, do pedido da COFINS, ele apurou os créditos do terceiro trimestre de 2009, mas ao apurar esses créditos, ele refez a escrita desde 2008, é isso? Não, eles analisaram um monte de trimestres. Eles fizeram uma análise, se não me engano, eu posso até... Tem vários perdicompes de vários trimestres, é isso? Isso, exatamente. O relatório fiscal, ele abrange um período muito grande. Vários trimestres. E aí, o que aconteceu? Como sempre, eles vão fatiando em vários despachos decisórios. E aí você tem que ir discutindo dentro de cada um deles. Cada perdicomp é um processo, mas eles fazem, às vezes, uma fiscalização só. Exatamente. Então, eles vão fatiando por trimestre. Eles vão pom. Aí a gente tem que ir discutindo. Entendeu? Não tem como a gente falar sobre um que não está nos autos. Não é possível. Bom, isso é a minha opinião. Só para esclarecer, com a devida vênia, presidente, porque não houveram outros perdicompes desses períodos. Como o doutor Salvador colocou, ele refez a apuração de janeiro do DACOM, de 2008 até 2009, e não houveram outros pedidos de ressarcimento que ensejaram outros despachos decisórios passíveis de... Doutor, eu já entendi isso, doutor. A gente aqui não pode entrar num debate com o senhor. Eu já entendi o seu ponto de vista, tá? E aqui infelizmente, eu não vou entrar num debate com o senhor, porque esse não é o propósito aí da sua intervenção. Então, meu voto está consignado, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, o doutor Marcelo votou por conhecer parcialmente e, na parte conhecida, dar provimento em relação aos fretes para transporte de trigo. Doutor Ari, por favor. Quanto a esse ponto, eu concordo com o doutor Marcelo, nós devemos nos ater ao que consta do despacho decisório inicial, senão estaríamos alargando o julgamento. Eu voto com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu estou na dúvida, porque, pelo que eu entendi aqui da fala do Marcelo, isso constou do despacho decisório, né? Essas glosas. Não constaram? Então, eu acompanho. Ok, obrigado, doutor Salvador. Doutor José Adão? Realmente, o doutor Marcelo tem razão, que se tem direito ao ressarcimento do solo credor do trimestre. Então, o que está na análise aqui é o trimestre, esse terceiro trimestre. Então, eu acompanho na íntegra o doutor Marcelo. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Presidente, eu queria pedir licença e desculpa ao relator. Seria possível uma vista de mesa? Porque eu tenho dúvidas com as colocações do advogado, né, do patrono, e fazendo a leitura do acórdão da DRJ. Então, se a senhora me permite, eu gostaria de dar uma olhada mais calma. Tá certo, doutora. Obrigada. Seria só do item 8 ou de todos?
De todos, né? Se são todos com têm as mesmas glosas, eu gostaria de analisar todos. Aí na minha ordem, o Moinhos 1 é sobre um outro assunto. Eu acho que os outros... Não, mas eu acho que o... Vamos na ordem, vamos deixar... mas eu acho que o 4... mas eu acho que o 4, 5, 6 e 7 são do mesmo assunto, sim. Tá. Eu acho que são. Tá? Não tenho certeza, mas eu acho que são. Tá. Um esclarecimento. A DRJ tratou do frete, já que nós analisamos, e dos ganhos contratuais na liquidação de contratos. Ela não está tratando de anterior, pelo menos pela ementa dela aqui. Não, é porque, doutor José, eu vi aqui no final, na conclusão, a DRJ pede que a unidade de origem faça um ajuste no despacho. Então, não sei se teve, vamos dizer, uma retificação, né, no despacho, uma alteração do despacho. Aí eu gostaria de verificar isso. Quando ela dá provimento em alguma coisa, normalmente eles colocam isso no dispositivo, né, para eles fazerem um ajuste. Agora, eu compreendo esse problema, indiscutivelmente. Agora, o que aconteceu, o que eu vi, agora, por favor, doutora, dá uma olhadinha, e se eu tiver cometido qualquer erro, vamos voltar atrás. O que eu me lembro é um relatório fiscal muito grande, de um grande pedido compartilhado. Mas vamos dar uma olhada, qualquer coisa a gente ajusta. Não tem problema, não. Para mim, não precisa pedir desculpa, não, porque aqui não tem dor, não. Aí aqui a gente quer fazer o melhor possível. Sim, é porque eu vi esse final, esse trecho, me surgiu essa dúvida. Claro, por favor, fique à vontade. Agora, eu acho, então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Se inclui demais, né? Não, eu tô querendo ver que eu acho que os meus que eu numerei como 4, 5, 6 são iguais, né? Então, esses são o 1139, número 10, número 10, o número 11, o número 10, o número 11 e o número 9. Presidente, 9, 10, aí é o 9, 10... Isso, é do 9 até o 11, exatamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. 11,60 é o 9, o 4 é o 11,60, o 5 é o 11,15, que é o número 11. O 6 é o 11,39, que é o 10. E o 7 é o 11,71, que é o 8. Então, é do 8 ao 11. É do 8 ao 11. É do 8 ao 11. Isso. Presidente, doutor Marcelo, só para auxiliar, na verdade, o processo item 10 e item 11 da pauta, o final 39 e o final 15, eles tratam apenas da questão do frete, então acho que o julgamento pode ser concluído. São apenas os processos item 8 e 9 da pauta que envolvem essas outras duas questões. Então, para fim de auxiliar os trabalhos. Porque todos esses processos estão inseridos no mesmo contexto do mesmo mandado de procedimento fiscal, foi análise de créditos. Aqui de cabeça, realmente, eu não me lembro o que entra. Então a doutora teria que olhar os itens 8 e 9. Perfeito. 8 e 9. Então tá bom. Ok. E podemos julgar, então, 10 e 11? O 10 e o 11. Doutor Marcelo, eu acho que o 10 e o 11 só tem essa questão do crédito, mas eu vou rever aqui. Peraí, só um instantinho. Ok. Do crédito frete.
O 10 e o 11 é quarto trimestre de 2009, é isso? É o Moinho 4 e o Moinho... Vou olhar aqui, meu amigo, eu não estou me lembrando, só um instantinho. Moinho 6 e Moinho 5. Eu vou olhar aqui, por favor. O item 10 é quarto trimestre de 2009, tá? E a única questão, realmente, é a questão dos fretes, e eu estou dando provimento parcial, que a gente sempre dá provimento parcial, né? Então, no item 10, eu estou dando provimento parcial, que é a questão do frete. Podemos votar, então, doutor? O item 10? Eu acho que podemos. Okay. Eu só estou olhando o item 11, tá? Ele é do quarto trimestre de 2009 também. É só para a gente pode votar os dois juntos, tá? Eles são iguais, também só discute a questão do frete. Então, o 10 e o 11, a única questão é crédito integral ou presumido do frete, que eu dou provimento parcial, quer dizer, eu dou provimento parcial porque é uma questão de frete que depois tem que ser homologada pela origem, tá? Mas eu dou provimento ao argumento. Ok, só vou tentar organizar para ficar aqui na gravação. Então, os itens 8, 9 e 10 da recorrente Moinho Galópolis S.A. Foram em vistas de mesa para a doutora Sabrina. Não, só o 8 e 9. Corrigindo, os itens 8 e 9 foram em vista para a doutora Sabrina. Os itens 10, 11 e 12, o doutor Marcelo propõe dar provimento parcial. Então, nós vamos iniciar a votação dos itens 10, 11 e 12. Doutor Ari, por favor. Presidente, o 12 não está, desculpa, nesse item. Desculpe, 10 e 11. Então, nós vamos iniciar a votação dos itens 10 e 11. Doutor Ari? Esses processos em que se faz um relatório fiscal para muitos trimestres, dessa confusão mesmo. Eu voto com o relator nesses processos, 10 e 11, né? 10 e 11. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Marco Antônio? Esses processos aí, como o doutor Ari falou, né, eles dão confusão, porque é um relatório para vários, e eu já peguei caso em que foi escolhido um paradigma para todos esses vários aí, ou seja, pior ainda, e o paradigma é o mais restrito. Então, eu entendo, assim como o doutor Marcelo, que isso deve ser analisado trimestralmente, adequando o relatório fiscal, né, àquele processo. Acompanho o relator aí nas conclusões desses dois processos. Obrigado. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho também. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão dos itens 10 e 11 é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente a parte conhecida, dar provimento. Eu acho que esse presidente, ele conheceu, tá? Ele conheceu integralmente, então... Corrigindo, então, a decisão é por unanimidade de votos, dar parcial provimento para reverter as glosas de créditos integrais sobre o frete para transporte do trigo. Com isso, nós concluímos a votação dos itens 10 e 11. Os outros saíram em vista de mesa para a doutora Sabrina, então, encerramos, por hora, o julgamento desse bloco e agradecemos aqui a presença do patrono, doutor Miguel. Eu agradeço a atenção habitual de todos e desejo um ótimo trabalho. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Mas peraí, ele não vai acompanhar? Presidente? Sim. Agora eu fiquei confuso. Ele não vai acompanhar o julgamento, porque é uma vista de mesa. A gente ainda vai julgar esse processo. O patrono não vai acompanhar?
Como é que eu faço para acompanhar? Ele volta no final das sustentações? Não sei. Agora eu não sei. Ele já sustentou, eu creio que não. Mas eu não posso acompanhar o julgamento ao vivo? Se houver necessidade de prestar algum esclarecimento? Eu não sei como é que faz. Eu posso retornar pelo link ali, para saber o horário de julgamento. Ele volta no final da sessão ou depois das sustentações orais? Não tem um momento para voltar. A gente pode voltar quinta tarde, por exemplo, a doutora Sabrina ter tempo. Não, se o senhor estiver presente quinta tarde. Quinta tarde, perfeito. Eu entro em contato com a secretaria da turma para pegar o link, nesse caso? Tá. Não, então quinta tarde eu retorno, só para acompanhar o julgamento. Obrigado. Obrigada. Eu peço ao apoio agora, por favor, que chame o patrono do item 12, doutor André Silva Gomes. Ok, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. Item 12 da pauta, doutor André Silva, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique. Qual moinho que é agora, Marcelo? Mensagem privada. Eu estou tentando aqui. O que a gente vai jogar agora é o 12, né? O 12 é o Moinhos 1. Pauta, doutor André, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. É o Moinhos 1. Obrigada, Marcelo. Bom dia, doutor André, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, doutor. Nós vamos, então, iniciar o julgamento do item 12 da pauta, cuja recorrente é Moinho Galópolis S.A., e nós temos a presença aqui do patrono, doutor André Silva Gomes. Eu peço, por favor, que o relator inicie o relatório. Bom, é um despacho decisório que homologou parcialmente declarações de compensação que foram instruídas com créditos judiciais de PIS e COFINS. Em setembro de 99, a recorrente impetrou uma área de segurança que transitou em julgado com decisão favorável a ela em agosto de 2006. E os créditos, aqui o importante aqui são essas datas e os períodos, né? Os créditos se referem ao período de fevereiro de 99 a janeiro de 2004. O mandado de segurança foi impetrado em setembro de 99, transitou em julgado de forma favorável à empresa em agosto de 2006, e os DICOMPs foram transmitidos em novembro de 2006 e dezembro de 2006. Tá? A DRJ, a unidade de origem, ela homologou parcialmente, porque ela entendeu que o prazo, eu até reproduzi aqui no meu voto, né? A fase final, ela diz assim: tendo em vista a ação judicial ter natureza meramente declaratória, os pagamentos indevidos submetem-se ao prazo decadencial do inciso 1 do artigo 168, ou seja, somente podem ser utilizados os pagamentos dos 5 anos anteriores à data da entrega da declaração de compensação. Por isso, somente abrigam pagamentos efetuados a partir de novembro de 2001. Tá? A DRJ ela veio e divergiu desse ponto de vista, tá? E estendeu o período. Para a DRJ, o prazo teria que ser contado a partir da data da impetração do mandato de segurança, ou seja, setembro de 99. E o contribuinte, por sua vez, ele quer o período integral
de fevereiro de 99 até janeiro de 2004. Presidente, esse é o relatório. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu passo a palavra ao patrono, por favor, doutor André. Muito obrigado, senhores e senhoras conselheiros dessa turma. Conforme bem colocado pelo conselheiro relator, exatamente como foi relatado, o que se tem aqui é um crédito oriundo de um mandado de segurança que transitou em julgado favoravelmente à empresa, reconhecendo-se um crédito de PIS e COFINS em razão de um recolhimento indevido a maior. O mérito era aquele alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS promovido pela Lei 9.718 de 98. Após o trânsito em julgado, foi feita a habilitação do crédito, transmitidas as perdicompes. Houve a homologação parcial com o entendimento que o conselheiro relator expôs de limitação temporal do crédito a ser reconhecido. Apresentada a manifestação de inconformidade, a delegacia de julgamento entendeu, como, mais uma vez, conforme bem apontado pelo relator, que o crédito deveria ser computado a partir da data da impetração para frente. E foi apresentado o recurso voluntário, cujo objeto e eu já delimito isso para ficar bastante claro e de fácil compreensão para todos, o crédito reconhecido em decisão judicial transitada e julgado, proferida em sede de mandado de segurança, para fins de aproveitamento para compensação, deve ele abranger o período anterior à impetração do mandado de segurança ou não? E o que se pleiteia aqui do recurso voluntário é de que sim, ele deve abranger o período anterior à impetração do mandado de segurança. Essa é uma questão, naturalmente, apenas e exclusivamente de direito, não tem discussão fática envolvida, e já é conhecido este debate, ele é já travado há bastante tempo. Usualmente se invocava as súmulas 269 e 271 do STF como argumento impeditivo do reconhecimento do direito de crédito anterior à data da impetração para fim de compensação. No entanto, o que se coloca aqui é que tanto a orientação jurisprudencial do STJ quanto o entendimento da própria Procuradoria da Fazenda Nacional é no sentido de que essa limitação não mais persiste, não mais subsiste atualmente. Com relação ao entendimento do STJ, que se colocou em sede de memoriais a título apenas exemplificativo, de segurança número 46848, relatoria do ministro Og Fernandes, é de que o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação de indébito recolhido em período anterior à impetração, observado naturalmente o prazo prescricional de 5 anos da data da impetração. Esse entendimento foi subsidiado pela súmula 213 do STJ, que veio a dizer que as limitações das súmulas 269 e 271, elas se referem exclusivamente à possibilidade de restituição pecuniária do indébito. Eu não posso entrar com um mandado de segurança e pretender que me seja feito um pagamento dos 5 anos anteriores à impetração. Mas é sim viável a compensação de créditos de pagamentos dos 5 anos anteriores à data da impetração. E essa é a interpretação que se dá à súmula 213 do STJ. E, para fim de reforçar esse entendimento, foi emitido o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 1177 de 2013, que revogou o parecer 19 de 2011. Veja bem, o parecer 19 de 2011, ele expressamente limitava o reconhecimento do direito creditório até a data da impetração, mas não o período anterior. E o parecer 1177 revogou expressamente esse entendimento. E diz ele que é de se reconhecer o direito dos contribuintes de que em ações mandamentais transitadas em julgado, em que for obtido reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e contém os elementos identificadores da obrigação, os créditos pretéritos ao ajuizamento da ação podem ser compensados de imediato, sem necessidade de ajuizamento de ação condenatória para tal finalidade. Propondo-se, então, a revogação do item 60 do parecer 19 de 2011, assegurando não mais imperioso, no âmbito da administração pública, que a compensação de prestações pretéritas ao mandado de segurança se sujeite a um segundo juízo de certificação por meio de uma nova ação
perante o Poder Judiciário. Esse entendimento já está sendo reproduzido em outras diretivas da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Cite-se, por exemplo, a nota da PGFN 1486 de 2013, que contém observações de exclusão da limitação temporal até a data da impetração, em razão do novo entendimento do parecer 1177 de 2013. Então, mantendo a sustentação de bastante objetiva e sem tomar muito tempo dos conselheiros e professores, o que é apenas que o entendimento da ADRJ, ele reflete um entendimento que já existiu, sim, de limitação ao direito creditório a ser apurado e aproveitado à data da impetração, mas esse entendimento não mais subsiste. E hoje, atualmente, e o que se pleiteia agora dessa tribuna, é o reconhecimento de que é sim devida a apuração e aproveitamento dos créditos do período anterior à impetração, em decorrência dos efeitos do mandado de segurança, homologando-se, portanto, as compensações realizadas e que foram originalmente glosadas na análise do despacho decisório, aproveitando-se o crédito deste período. Seriam essas as nossas considerações. Pela atenção de todos, muito obrigado. Obrigada, doutora Andréa. Se não houver nenhuma questão, podemos passar ao voto? Estou com a palavra, presidente? Por favor, Marcelo. Bom, aqui mais uma vez, a atenção vai ficar estranha, porque é o seguinte, eu concordo com a unidade de origem, tá? Para mim, são 5 anos da protocolização do PERDICOMP. Agora, como esse período que a DRJ concedeu, ele não sobe para nova discussão, o contribuinte, no fim das contas, ele ganha esse período, né, da data da impetração até a data do PERDICOMP. Então, na minha opinião, tá, são 5 anos da data da apresentação do PERDICOMP, do primeiro, então seria de novembro de 2001 em diante. Mas eu deixo bem claro, eu nego o provimento ao recurso, mas até para tentar não se a turma concordar comigo, é claro, né? Para não haver nenhum problema, eu até deixo claro aqui no final de que o posicionamento final, né, para fins de liquidação do acórdão, vai ser o firmado pela DRJ, né, porque a gente aqui não tem exame de recurso de ofício para processo de crédito. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Eu não entendi, na verdade. Ele falou que ia ficar confuso, realmente eu não entendi. A unidade de origem, né, tem como marco a entrega do PERDICOMP. Certo. Foi em novembro de 2001. E a DRJ... Novembro de 2006, né? Oi? A entrega do PERDICOMP foi em novembro de 2006, então ele conta 5 anos para trás. 2001. A entrega do PERDICOMP em 2006 foi o trânsito em julgado. 2001. Novembro de 2001. Não, o PERDICOMP foi em 2006, Marcelo. O PERDICOMP não foi em 2001 porque o processo não havia terminado, relator. Me desculpe a interrupção. Foi só após o trânsito em julgado que nós apresentamos as compensações. É que o PERDICOMP é de novembro de 2006, aí a DRJ falou assim, você pode repetir até novembro de 2005. Desculpa, cara. Desculpa, doutor. É que eu contei os 5 anos, novembro de 2001, já são os 5 anos para trás. Obrigado, doutor. Deu para entender. Então para mim, são 5 anos do PERDICOMP de novembro de 2006 para trás, então dá novembro de 2001. Tá? Só que a DRJ, ela deu da data da impetração do mandado de segurança. A DRJ decidiu, né, que deveria ser, né, de 23 de setembro de 99 em diante, e não de novembro de 2001 em diante. Eu contei 5 anos para trás da data do PERDICOMP, só que a DRJ contou a partir da data da impetração do mandado de segurança. Então, para mim, é de novembro de 2001 em diante, e a DRJ é de setembro de 99 em diante.
Então, aí tem 3 anos aí a mais da DRJ, é isso? Acho que 2 anos, né? Mas tem 2 anos. O mandado de segurança aí é para repetir a partir de fevereiro, quando houve a ampliação da base de cálculo. Então, o mandado de segurança não tem como se aplicar antes de fevereiro. Apesar de ter crédito, mas isso não é objeto do mandado de segurança. O mandado de segurança é a ampliação da base de cálculo. Então, o direito dele é a partir de fevereiro. De 99 aí vai 2001. Isso é que está no mandado de segurança. Então, se ele tiver algum débito anterior a fevereiro aí a constituição vai ser normal, não é? Então, acho que a matéria aqui é essa daí, fevereiro de 99 para cá, os indébitos que está no mandado de segurança e que também está em julgamento nessa fase recursal aqui. Porque eu só queria comentar que se a gente entender que é da data do PERDECOMP, e aí a partir de 2001, a coisa julgada dele não vai servir de nada para 99, 2000 e 2001. Eu entendo que quando tem uma ação judicial pedindo uma repetição de indébito e o Poder Judiciário confere o direito, isso se torna um título executivo judicial. A partir daí tem uma dívida contra a Fazenda, 5 anos, decreto 20 de 290, alguma coisa assim. Então, ele tem 5 anos a partir do trânsito julgado para pedir o que ele ganhou na coisa julgada. Então, ele ganhou na coisa julgada de 99 até 2006, enfim, até quando foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, acho que foi 2005, alguma coisa assim. Ele ganha todo esse período, quando o trânsito julgado, que foi em 2006, ele tem 5 anos para pedir todo esse título executivo judicial. Perfeito. Esse é o meu entendimento. O meu também. Então, assim, eu divergiria da conclusão do Marcelo, por isso que eu não entendi como que foi que ficou aqui, porque o PERDECOMP, ele tem 5 anos para pedir o PERDECOMP do que ele ganhou judicialmente. Eu posso fazer um esclarecimento? Ali tem um pacotinho fechado, o que ele vai pedir no PERDECOMP é um pacotinho fechado em uma decisão judicial, a gente não tem como intervir nesse prazo, está dentro da coisa julgada. Eu posso fazer um esclarecimento sobre a linha do tempo? É que o que acontece é que o relator, ele concorda com o entendimento do despacho decisório original, que foi reformado pela DRJ, que diz que o crédito se limitaria a 5 anos da data da PERDECOMP, independentemente de qual foi a data da impetração, a data do início da apuração do crédito anterior à impetração. O marco temporal do relator é o pedido da compensação, 5 anos antes disso. A DRJ disse, não, o crédito não começa 5 anos antes da compensação, ele começa na data da impetração, que foi antes, portanto, desse período. E o que nós pleiteamos aqui do recurso voluntário é que o crédito não começa da data da impetração, ele começa do período anterior à data da impetração, enquanto houver crédito, até os 5 anos da... Não, mas o que eu estou dizendo é que o crédito, eu não posso dizer quando ele começa, porque quem disse isso foi o juiz. O juiz falou assim, a partir de tal data você pode repetir. Se for a data se o juiz falou assim, a partir da impetração do mandado de segurança, você pode repetir. Se o senhor impetrou o mandado de segurança em outubro de 99, de fevereiro até setembro, você não poderia, porque o juiz já disse que você não poderia. Então, eu não vou entrar na questão de a partir de quando você pode repetir o indébito, porque isso o juiz disse. O que eu estou querendo dizer assim, essa coisa julgada que se formou, você pode pedir a partir do trânsito julgado. Você está executando um título. Ao invés de você pedir esse dinheiro no judiciário, por precatório, você resolveu fazer isso no administrativo por um pedido de compensação, por uma declaração de compensação. E aí, você está executando um título executivo administrativamente. Esse é o meu entendimento. Eu não posso mexer no que o juiz disse. Isso. Olha só, Salvador. Eu respeito seu ponto de vista. Pelo que eu entendi, o juiz do processo de pedido de compensação foi a questão da matéria que foi levada ao mandado de segurança. Matéria constitucional ou não inconstitucional. Não foi levado o pedido de compensação. Por isso é isso que eu ia dizer. Entende? Então, é isso que você fala para mim. O que foi decidido no judiciário? Mas eu escrevi matéria de direito, inconstitucional, não inconstitucional, constitucional. Foi a matéria de direito, não houve pedido expresso, pelo que eu entendi também, do voto do relator em relação ao pedido de compensação. Isso, exatamente. Salvador, só calma, eu respeito o seu ponto de vista, só calma, para você não dizer uma coisa que eu não escrevi e que eu não votei.
É por isso que eu estou pedindo esclarecimento. É por isso que eu estou pedindo esclarecimento. Mas eu estou tentando falar, que você entra no meio, então eu não consigo falar. A decisão judicial declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º e não falou de prazo, não falou de período, declarou a inconstitucionalidade. Eu acho que tem, de fato, um caráter declaratório. Mas como esse assunto não foi tratado na ação judicial, eu acho que os prazos são os prazos do CTN. Ponto. Entendeu? Como a ação judicial não disse, olha, você tem direito do dia tal ao dia tal, a ação judicial não tratou de compensação, não tratou de nada disso, tá? É claro que ela tem um efeito declaratório a partir da data do início da vigência do dispositivo que foi considerado inconstitucional, mas o problema é o seguinte, quando é que a gente começa a contar se isso não foi tratado diretamente, os períodos não foram tratados, a compensação não foi tratada na ação judicial? Eu acho que nós temos que adotar as regras que estão no CTN. Essa é a minha linha, como a doutora Semina me está dizendo. Não. Mas eu entendi o seu ponto de vista, eu respeito, eu só queria que fosse compreendido, inclusive... Não, eu entendi, Salvador, eu só queria que fosse compreendido o que eu disse e o que eu escrevi. Agora, a divergência, o choro é livre. Não, eu entendi, é porque eu estava entendendo... você estava dizendo uma coisa diferente do que... eu tinha entendido que ele tinha... Você estava dizendo que eu estava desrespeitando a decisão judicial, não é isso. Não, então, eu tinha entendido que a ação judicial... Vou colocar a ação judicial assim, não vou falar... Entenda que do mandado de segurança que eu estou falando. Eu tinha pensado que ele tinha falado assim, olha, a partir de 99 eu não devo esse tributo, eu quero que você me reconheça que eu não pode alargar a base de cálculo do piso da COFINS desde fevereiro de 99, porque eu não devo. E eu pensei que o juiz falou assim, exatamente, a partir de 99 você não deve. Se o juiz disse isso, ele está executando um direito que o juiz reconheceu. O que o juiz disse foi que o recolhimento... Aí já temos uma outra situação. Falou assim, declara inconstitucionalidade, agora você... O que o juiz disse foi que o recolhimento feito a maior, com base na exigência inconstitucional, era indevido. Qual recolhimento? Todo o período no qual ele existiu, começando este em fevereiro de 1999. Marcelo, só uma pergunta. Eu acho que a situação está posta, é uma questão de direito para cada um colocar a sua interpretação. Pois não, doutor? Por favor, na ação judicial, ele não pediu, não houve pedido cumulativo de repetição ou compensação? Não. Então, ok. O parecer da PGFN 1177 diz que é despiciando o pedido expresso de compensação para reconhecimento do direito à preventiva compensação. Não é entendimento meu, é a PGFN que afirma isso. O teor do parecer está colocado nos memoriais apresentados. Não se exige mais pedido expresso de compensação, conforme a própria PGFN. Bom, o meu voto está posto, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos votar? Sim. Doutor Ari, estamos votando o item 2. Doutor Ari? Desculpa, o microfone estava desligado. Eu só queria fazer um parênteses, apesar do novo entendimento da Procuradoria, eu ainda entendo que a decisão judicial faz coisa julgada, mas se na decisão judicial, na petição inicial, não houve pedido de compensação ou de restituição, que houve só o pedido da declaração de inexistência de relação jurídica, a relação jurídica deixa de existir. Então, concordo com o doutor Marcelo que o prazo para ser pedido vai ser o prazo administrativo, porque na justiça não se discutiu prazos. Então, eu voto com o relator. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marco Antônio? Eu também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu queria só mais um esclarecimento do Marcelo, porque ele me falou aqui, e eu estou vendo aqui no acordo da RJ, que a DRJ concedeu a partir da impetração do mandado de segurança. E aqui na ementa está dizendo assim, o atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não permite a alegação de que sentenças declaratórias não gozam de eficácia executiva. Então me parece
O que aconteceu? Me parece que a TRJ já concedeu o direito para ele, né? E teve recurso voluntário do quê? De que parte? Eu expliquei no início, mas vamos lá de novo. Por favor. Explica de novo, porque eu meio lerdo, por favor. Não, você não está meio lerdo, não. É que você não está prestando atenção em mim. O contribuinte está pedindo de fevereiro de 99, tá certo? Fevereiro de 99, estou voltando aqui para não... Fevereiro de 99 a janeiro de 2004, ponto. A DRJ deu de setembro de 99 até janeiro de 94. Então, o que a gente está discutindo aqui é fevereiro de 99 a agosto de 99. Tá? Porque a partir da data da impetração, a DRJ já deu, e eu não posso mexer nisso. Eu só discordo dela, mas eu não posso mexer nisso. Tá, não, eu vou divergir. Eu acho que deveria ser todo o período, sim. Ok, obrigada. Doutor Salvador, doutor José Adão? Eu vou acompanhar o doutor Marcelo, porque não se pediu a repetição nem compensação na esfera judicial, ele apenas foi declarado o direito dele. E o cara não pode ficar ad eterno para exercer os seus direitos. Então, acompanha o doutor Marcelo. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão aqui é por unanimidade de votos para negar, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Encerramos com isso a votação do item 12 e agradecemos aqui a participação do doutor André. Muito obrigado a todos. Bom dia, um bom trabalho. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia. Senhora presidente, Sim. eu queria um minutinho aqui para reiniciar minha máquina, estou com um probleminha aqui nela. Se fosse possível, só... Então, para a gente também reiniciar quando voltar a gravação. Então, nós suspendemos essa sessão da manhã do dia 26 por 5 minutinhos. Vamos parar a gravação, por favor. Presidente, gravação interrompida. Muito obrigada.